Olá, pessoal! Hoje nós vamos falar sobre verificação do peso e altura. Eu já estava sentindo falta de vocês, passei alguns dias sem gravar, não é isso? Mas antes de mais nada, dê o seu like, compartilhe, se inscreva no canal, deixe comentários, que tudo isso é muito importante para o canal. Bem, falando sobre peso e altura, que é um procedimento, né? Essa verificação é feita pelos profissionais da enfermagem, e em todos os pacientes que são admitidos no hospital, é importante que eles sejam pesados. Por quê? Porque todos os pacientes precisam ser pesados. Porque eles precisam desse valor para o médico, a partir desse valor, realizar um cálculo da dosagem do medicamento. E em algumas outras situações, para que a gente faça uma comparação, eu digo a gente, a equipe de saúde, para que nós façamos uma comparação do peso anterior com o peso atual, que existem situações em que é necessário você acompanhar diariamente o peso desse paciente. Bem, antes de mais nada é necessário que você conheça o material ou equipamento, seja lá o que for que você vai usar. Então eu preciso conhecer a balança antropométrica. Muito embora algumas pessoas pensem que essa balança é antiquada, que não vai dar um resultado confiável, mas é engano da gente. Essa balança é a mais confiável. Existe a digital, existe um tensiômetro digital, existe o termômetro digital. Nos dá um resultado bom, mas não é tão fidedigno como os que não são digitais. E essa aqui é uma delas. A gente chama balança antropométrica. Para isso nós precisamos conhecer. Essa parte superior é o maçor dos gramas. Essa daqui é o maçor dos quilos. Nós temos o regulador que nós vamos regular, equilibrar ou vulgarmente falando, tarar a balança. E aqui nós temos a trava. Logo abaixo nós temos uma fita métrica para poder medir a estatura do paciente. E abaixo nós temos o piso, que sempre que nós formos colocar um paciente na balança, nós vamos precisar proteger esse piso. Bem, agora vamos para o paciente. Todos os pacientes vão poder ter condições de vir até a balança, professora? Com certeza que não. Podem vocês se deparar com pacientes que de repente não tenham condições de vir até a balança, de deambular. Ou aqueles com dificuldade, ou aqueles realmente impossibilitados de deambular, de sair do leito. Infelizmente, nem todas as instituições vocês vão encontrar camas onde já tem um resultado lá, na própria cama já tem um visor mostrando ali o peso do paciente 24 horas. Infelizmente não é em todo local. Nesses locais que vocês não tiverem essa cama, esse leito, infelizmente a gente vai ter que usar o que nós usamos normalmente nessas situações, que é o olhômetro. Você vai olhar e você vai fazer uma comparação com uma pessoa que tem mais ou menos aquela mesma estrutura física e daí então você fazer uma média. Claro, e é óbvio que esse resultado não vai ser 100% confiável. Ali é uma média, ok? Então, e nos pacientes que puderem vir até o leito, eu vou precisar que eles estejam com o menor número de roupas possível, roupa leve, uma roupa leve que não vai alterar o peso desse paciente. E ao trazê-lo até a balança, porque a balança não vai até ele que precisa ir até a balança. E ao chegar até a balança, vamos tirar o calçado desse paciente e colocá-lo na balança depois de tarada, depois de equilibrada, é que você vai colocar ele na balança, já com o piso protegido, para que ele não venha receber ou ser contaminado com intercorrências que o paciente anterior possa ter deixado no piso da balança, caso a gente não proteja. Você pode proteger mesmo com papel toalha, não tem problema nenhum. Então, essa é a rotina de quem está chegando. E aquele paciente que é pesado todos os dias para que o médico faça uma comparação, né? Um acompanhamento, uma avaliação, são as pacientes gestantes, são pacientes cardiopatas, nefropatas, que de repente apresentam edema,
ou edema de membros inferiores, ou uma nasarca, enfim. É necessário que vocês, em alguns casos específicos, pesem todos os dias em jejum. Em jejum, com roupas leves e ao pisar na balança, sem calçados, ok? Então, a rotina sempre vai ser essa. E, claro, o médico sempre vai prescrever, caso seja necessário esse peso diário, ele sempre vai estar prescrevendo no prontuário. Tá legal? Quando o paciente pisa na balança, é importante que vocês perguntem a ele qual o peso, se ele tem conhecimento, para aquele que deambula, viu, pessoal? Então, tem conhecimento do peso, porque aí você já vai, que no maçom dos quilos, já vai direto no peso ideal do paciente. E a marcação fica nessa parte daqui, ó, interna. Aí você vai encaixar no peso que ele tá te passando ou no peso que você achar que ele se encaixa. Se de repente você encaixou desse peso e o maçor, tá? A graduação caiu de vez, é porque ele não está naquele peso, naquela média ali, naquele intervalo. Aí você vai voltar para o peso anterior. De repente você deu para ele um peso muito alto, que não é o dele, tá certo? Depois disso, aí você vai, ó, mexer com os gramas e vai encaixar aqui, ó. Eu preciso, tá? Que essas duas pontinhas aqui, ó, que a gente chama fiel, as duas pontinhas estejam uma direcionada para a outra. E isso significa que você chegou no peso ideal daquele paciente. Eu não tenho como mostrar a vocês agora, porque eu não tenho ninguém aqui para poder pesar. Mas você mexe primeiro no maçor dos gramas, depois dos quilos, depois no maçor dos gramas, e aí você observa se as duas pontinhas, aqui nós chamamos de fiel, se elas se encontram, se elas estão direcionadas. Aí isso significa que você chegou no peso ideal do seu paciente. Depois disso, obviamente, o paciente sai da balança, você trava a balança, zera os maçores dos gramas, zera o maçor dos quilos, e aí você vai para o prontuário registrar e anotar o resultado do peso do seu paciente, que isso vai colaborar e muito para os cálculos que o médico que está acompanhando esse paciente, os cálculos que ele vai fazer para a dosagem dos medicamentos. E isso é muito importante. E lembrando mais uma vez, não querendo ser repetitiva, mas dizendo que existem casos em que o paciente vai precisar ser pesado diariamente. Gestantes, cardiopatas, nefropatas, obesidade mórbida ou qualquer outra situação que exija ou que necessite esse peso diário para o acompanhamento. Espero que eu tenha colaborado para retirar as dúvidas de vocês e a gente se encontra no próximo vídeo. Tchau, tchau!